Tudo bem com vocês? Maravilha, muito bom ter vocês aqui comigo. Bem-vindas e bem-vindos ao curso de Geometria Analítica, produzido aqui pela Veltatec. Meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo nós iremos estudar o vetor. Iremos aprender a sua definição e como representar os vetores. Geometria Analítica, aula 1, definição de vetor. Bem, o vetor ele é uma reta orientada. Pela definição de reta lá na geometria plana, a reta é um conjunto de pontos infinitos, ou seja, ela não tem começo e não tem fim. Mas os vetores têm sim os seus começos e os seus fins bem definidos. Então nós vamos representar um vetor por uma reta orientada. E o nome desta reta pode ser uma letra minúscula, uma letra maiúscula. Essa reta orientada, ela vai ter módulo, direção e sentido. E essa sim é uma das melhores definições sobre o que é um vetor. O vetor é justamente um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. O módulo está associado ao tamanho do vetor, à intensidade vetorial, ao comprimento dele. Então veja, o vetor tem o seu começo definido, o seu fim definido. O começo e o fim não importa para que lado que esteja apontado, tá? Bem, então o módulo é o tamanho do vetor, a intensidade da força, a quantidade de movimento referente a um móvel. Então esse é o módulo do vetor. A direção vetorial está associada às horizontais, verticais e diagonais, apesar das diagonais também poderem serem classificadas como inclinadas. Então eu tenho aqui vetores horizontais, verticais, na diagonal e inclinada. O sentido vetorial é para onde o vetor está apontado. Então veja, esse aqui, este vetor, ele está apontado da esquerda para a direita. Esse vetor, obviamente, da direita para a esquerda. Esse vetor ele começa mais abaixo e termina mais acima, logo de baixo para cima. Esse outro exatamente no sentido oposto, né? De cima para baixo. Olha o que acontece quando a gente vai classificar vetores que estejam nas diagonais ou inclinados. Esse vetor eu posso classificá-lo como sendo da esquerda para a direita, como também de baixo para cima. As duas classificações, as duas descrições estão corretas. Esse outro pode ser da direita para a esquerda, como pode ser também de cima para baixo. Representação vetorial. O vetor ele pode ser representado por uma letra maiúscula, uma letra minúscula do nosso alfabeto, por uma letra grega maiúscula ou letra grega minúscula. E pode ser representado por dois pontos distintos também. Vamos dar uma olhadinha nessas representações. Aqui eu tenho um vetor. Ele está sendo representado pela letra V do nosso alfabeto com essa setinha em cima. Isso significa que ele tem uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Já nesse outro caso, olha o que acontece. Nós temos aqui uma reta, que a reta é infinita, não tem começo e não tem fim. Porém, este segmento de reta determinado lá na geometria plana, olha só, ele dá início ao ponto A e termina no ponto B. Então, essa seta ela está representando o vetor AB, com início em A e término em B. Uma coisa muito importante no estudo dos vetores, no estudo da álgebra vetorial, é justamente a relação que os vetores têm uns com os outros. A primeira relação que nós iremos ver é a relação de igualdade. Dois vetores serão iguais quando possuírem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Veja no exemplo, temos aí o vetor V e temos o vetor M.
eles possuem o mesmo tamanho, né? As suas extremidades são coincidentes, eles possuem uma direção horizontal e eles têm o sentido da esquerda para a direita. No segundo caso, nós temos um vetor delimitado pelos pontos A e B e temos o vetor CD, também limitado por uma outra reta, no caso paralelo. Vejam que os vetores também possuem o mesmo tamanho. Vejam que os vetores estão na diagonal ou inclinada. O vetor oposto é uma relação muito importante também dentro do estudo da geometria analítica. O vetor oposto ou vetor negativo é aquele vetor que possui o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Veja que não necessariamente todo vetor oposto precisa ter o mesmo módulo. Eu posso ter um vetor 7 positivo e um vetor menos 3, né, oposto. Neste caso, nós estamos representando os com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu tenho o vetor V e tenho o vetor M. Perceba que os dois vetores são do mesmo tamanho. A única coisa que muda é justamente o sentido. Os módulos são do mesmo tamanho. Os dois são horizontais. O V da esquerda para a direita e o M da direita para a esquerda. Dá uma olhadinha nesse outro vetor aqui. Eu tenho a mesma situação. Enquanto um vetor está inclinado para cima, o outro vetor está inclinado para baixo. A relação de vetores colineares é extremamente importante dentro do estudo da geometria analítica e vamos dar uma olhadinha do que se trata isso aí. Vetores colineares são vetores que pertencem à mesma reta. Eu tenho o vetor AB e tenho o vetor CD. Veja que a linha tracejada é uma reta infinita e os dois vetores estão presentes, estão contidos na mesma reta. Então, vetores colineares. Veja esse outro caso, uma reta infinita, inclinado ou na diagonal, e eu tenho os três vetores aqui, ó, PQ, XY e UZ. Esses vetores são todos colineares. Uma relação muito importante é a relação de vetores coplanares. Coplanares significa que estão no mesmo plano. Os vetores possuem e estão descritos no mesmo plano. Eu desenhei um vetor ômega. Todos os vetores que estiverem sobre esta superfície, eles serão coplanares. Eu tenho o vetor AB, eu tenho o vetor AM, eu tenho o vetor JK. Viu como é simples? Geometria analítica não é um monstro. Aliás, o objetivo desse curso é justamente esse, é mostrar para você, principalmente você que tem muita, mas muita dificuldade em geometria analítica, é mostrar de uma forma bem devagar, bem clara, todos os conceitos que você está precisando. Agradeço você por ter ficado comigo até agora e eu vejo você no próximo vídeo.